Shalom, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer novamente a palavra do Senhor nessa terça-feira muito abençoada por Deus. Continuar esse vídeo maravilhoso que nós estamos ministrando sobre fundamento da honra. Ministramos a primeira etapa dos 12 vídeos primeiros, que foram fundamentos da unidade, e agora estamos ministrando fundamentos da honra. Terminamos domingo agora fazendo uma pequena introdução, chamando Jesus Cristo de o Senhor da honra. Jesus Cristo, o Senhor da honra. E mais uma vez estamos aqui para transmitir esse vídeo e abençoar sua vida poderosamente, falando de episódios marcantes da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, todos eles episódios de honra, mostrando que o Cristo que nos salvou, o Cristo que morreu por nós, o Messias que se entregou por nós, ele habita em nossa vida, e se ele é o Senhor da honra, nós também temos que ser os discípulos da honra e não da desonra. Amém? Vamos orar. Meu Deus, eu te agradeço nesta hora pela tua bênção preciosa e poderosa, e te peço, Pai querido, que nesta tarde teu Espírito Santo possa fazer morada em nossos corações, trazer uma palavra revelada, uma palavra rema, uma palavra de revelação para o nosso entendimento, nosso conhecimento, para que possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor nosso Deus e amá-lo profundamente, e não perecer mais por falta de conhecimento. O conhecimento produz vida, vida abundante, vida espiritual, a vida que realmente nos leva a estar na presença do Senhor, a vida que nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obrigado, meu Pai. Sejam quebradas todas as barreiras tecnológicas da informática para que esta palavra possa chegar ao coração daqueles que com amor, com carinho, ouvem a palavra de Deus e amam a palavra de Deus. Amam de verdade a ponto de vivê-la intensamente. É o que nós pedimos, meu Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós introduzimos no domingo passado, no último vídeo, falando que Jesus Cristo, ao vir à Terra, já começou com honra, porque Deus preparou uma virgem, uma mulher que nunca tinha tido contato físico com ninguém, com seu marido principalmente, já estava sendo desposada numa situação de pré-noivado, né, não estava literalmente dormindo junto ainda. Então era uma moça virgem, que já estava prometida para o seu marido José. Então, de um útero virgem, de um útero que nunca teve contato humano, nasce o nosso Senhor Jesus Cristo. Então já começa a chegar nessa terra com honra. Preste bem atenção que ele chegou no útero virgem, e quando ele morreu, ele foi enterrado, sepultado numa sepultura virgem também, que nunca havia sido usada por ninguém. Olha que coisa maravilhosa como Deus cuida nos mínimos detalhes daqueles que vivem na honra, daqueles que vivem na presença do Eterno. Não é na presença da religião, não é na presença da sua igreja, não é na presença dos eventos religiosos, dos eventos eclesiásticos da sua igreja, mas na presença do Deus vivo, aquele que habita em nós e que nós amamos de todo o nosso coração, de nosso entendimento. Amém? Bem, então, após esse episódio que já falei de Maria, nós vemos outros episódios interessantes. Quando ele nasce, aparece o anjo para os pastores que estavam por ali e avisam a ele: vocês agora vão para Belém, porque hoje nasceu o menino Salvador, e vocês vão encontrar o menino numa manjedoura, enrolado em faixas, em panos, e ele está ali para ser adorado por vocês. O anjo falou isso, e já era um fenômeno que um anjo aparecesse para os pastores. Bem, mas se não bastasse isso, de repente os pastores olham para o céu e veem, diz a Bíblia, milhares e milhares de anjos. Anjos por todo lado cantando, louvando, saudando a chegada do Rei Jesus nesse planeta, a chegada dele como pessoa, a chegada dele como ser humano, a chegada dele como sendo alguém que viveria entre nós, nascendo pequeno, cresceria até morreria, ele passando por todas as fases do crescimento humano, mas se comportando como rei e recebendo as honras de rei. Amém, irmãos? Já foi uma festa maravilhosa para ele. Pouco tempo depois, ele já começou a crescer, já no colo de Maria ainda não havia sido desmamado, e de repente aparecem uns reis que vieram do Oriente. A palavra chama reis, mas provavelmente eram pessoas estudadas, pessoas astrônomas, pessoas que estudavam astrologia, estudavam os astros, né? E que provavelmente, muito provavelmente, eram judeus que viviam na Babilônia.
na Mesopotâmia, naquela região toda lá. Porque quando acabou o cativeiro dos 70 anos, muitas famílias judias permaneceram na Babilônia, formaram famílias ali e continuaram vivendo ali. Essas pessoas que ficaram ali eram pessoas cujos antepassados haviam estudado as profecias de Daniel, porque Daniel, na Babilônia, quando ele começou a interpretar a sonho do rei, o rei deu um certo privilégio para ele, e ele acabou se tornando um instrutor, um inspirador, um mestre, um rabi dos outros sábios da Babilônia. E olha que a Bíblia diz, né, nós entendemos que o profeta Daniel era um profeta entendido nos tempos e nas estações. Ele profetizava com precisão. Ele conhecia os fatos espirituais porque Deus andava com ele. Era uma coisa impressionante esse profeta Daniel. Mesmo na adversidade, mesmo no cativeiro, ele se tornou um dos maiores profetas da Bíblia e também um profeta messiânico. Você não pode estudar escatologia, as coisas futuras que vão acontecer, só pelo livro do Apocalipse. Se você quiser ter um bom entendimento, um bom conhecimento, um profundo conhecimento, você tem que estudar o Apocalipse e o livro do profeta Daniel junto. Você tem que colocar os dois juntos, porque eles se completam, um dá informação sobre o outro, e você tem o entendimento perfeito de como será o regresso, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Messias, a esta terra, para terminar a obra que foi começada na cruz do Calvário. Amém? Bem, esses magos que vieram, eles trouxeram 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Presentes reais. Porque quando eles chegaram com a revelação, talvez pelo estudo, pela astronomia, pela astrologia, pelo entendimento das profecias, pelas revelações das profecias, que aquele que estava nascendo ali, a partir do sinal da estrela, profetizado por Daniel, era realmente o Messias, era realmente o Cristo, o Rei. Portanto, eles perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Olha que coisa interessante, teve que vir gente de fora de Israel para reconhecê-lo como Rei. Que coisa maravilhosa, que coisa impressionante. Então isso é profundo, entender que ainda como criança ele já estava sendo honrado como rei. E uma coisa interessante e curiosa, só para efeito de curiosidade, é que eles trouxeram ouro. Que ouro era esse que esses magos trouxeram? Olha, segundo os Talmudins, Daniel, quando ministrava na Babilônia para os sábios, eles ficavam encantados e era comum presentear aquele que dava estudo, aquele que ensinava. Os mestres recebiam ofertas, premissas, né, especiais, e ele recebia muito ouro, muita prata. Só que Daniel estava no cativeiro, como ia gastar aquele ouro? Então ele foi ajuntando, guardando. Daniel envelheceu na Babilônia e pouco tempo antes dele morrer, ele chamou os seus discípulos, aqueles que aprendiam com ele, disse: olha, eu vou morrer, vou embora, mas eu quero pegar o ouro que eu tenho e deixar para que vocês entreguem ao Messias quando ele chegar, ao rei quando ele chegar. E aquilo foi passando de geração em geração. Olha que coisa interessante, de Daniel até a chegada de Jesus Cristo na Terra, passaram-se cerca de 482 anos. 482 anos. E esses magos agora, esses considerados reis, que não eram reis, né, mas eram pessoas entendidas no conhecimento profético, eles levaram esse ouro e entregaram. Então Daniel foi o homem que antes do Cristo chegar, antes de ele chegar nessa terra, já tinha preparado uma oferta de honra para o rei que chegava, para o rei Jesus. Que maravilha! Uma oferta antecipada para quando o rei chegasse. Isto é honra. E que coisa maravilhosa, porque era uma criança. Para que uma criança ia querer ouro? Tanto ouro assim? Na verdade, uma ilação que eu faço aqui, uma reflexão que eu costumo fazer, é como se Deus, o Pai Eterno, dissesse para Maria: olha, Maria, muito obrigado porque você cedeu o seu útero, você emprestou o seu útero para que meu filho chegasse aí, mas para que você não tenha despesa com a criação dele, eu vou te dar ouro, vou dar ouro para ele, para que ele possa ser sustentado, não faltar nada para ele, ou seja, como se Deus estivesse retribuindo, pagando aquilo que Maria fazia. Mas isso aí não passa de uma reflexão do apóstolo Ventura, amém? Não vai dizer que é doutrina, não vai dizer que eu disse que está na Bíblia, não. Isso é um pensamento meu, um entendimento meu, uma opinião minha. Mas vamos à frente. Ele cresceu. Quando cresceu, ele foi crescendo, foi se comportando como rei, muito temente, muito obediente a seus pais, suas mães, até que chegou no episódio do casamento em Caná da Galileia,
Olha que coisa maravilhosa que aconteceu, profunda. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Eles foram ao casamento, né? A família toda foi ao casamento, José e Maria. Aliás, José tinha morrido. Foi ele e Maria e os seus irmãos. E quando chegaram lá, sabe que o casamento naquele tempo demorava cerca de 7 dias, porque era festa todo dia, era uma maravilha. O negócio dali, o pai da noiva tinha que dar comida e hospedagem para todo mundo durante 7 dias, e o pessoal ficava naquela festa o tempo todo, né, conforme o costume judaico. Bem, mas chegou um dia que Maria olhou para ele, olhou, enfrentou, encarou, botou os olhos nos olhos de Jesus, os dois, mãe e filho, se olhando, e Maria disse uma frase enigmática. Talvez você entenda por que enigmática. Ela apenas disse que o vinho acabou. Não. Ela disse muito mais. Ela foi muito mais além do que você possa imaginar quando ela disse para ele: o vinho acabou. Na verdade, era uma frase profética de um efeito tremendo na vida dele. Porque quando ela disse assim, o vinho acabou, ela aproveitou apenas a circunstância do vinho para falar do vinho para ele. E disse: meu filho, o vinho acabou. Na verdade, ela estava dizendo assim, a vida velha, a vida passada desse pessoal terminou. Chegou a hora, meu filho, do vinho novo. E ele entendeu perfeitamente o que a mãe falou, porque ele olhou também para ela e a chamou de mulher. Já não a chamou de mãe. Preste bem atenção nesse detalhe. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Não vês que não é chegada a minha hora? É como se ele dissesse: teu compromisso comigo foi só enquanto você era minha mãe, mas agora é diferente. Que tenho eu contigo? Você não vai me dominar, você não vai mandar em mim, né? Mas ele sabia de que ela estava falando o seguinte: terminou aqui o nosso tempo e a partir de agora você começa a cumprir seu ministério. Porque o vinho velho é desse pessoal que está aí, ó. Todo mundo já cheio de vinho, todo mundo bêbado, e você aqui é o único que representa o odre novo, o vinho novo que vai chegar para esse povo. E ele então entendeu perfeitamente que a mãe dele estava tendo a revelação do início do ministério dele nessa terra. Então ele fez um milagre assim muito curioso, porque ele disse para o pessoal: disse, olha, enche as talhas de água, já que estava na entrada da porta, né, na entrada da casa, enche de água. E eles encheram, né, eram mais ou menos 600 litros de água que colocaram ali. E ele fez uma coisa interessante: o mestre-sala estava lá dentro da festa. Ele poderia ter mandado chamar o mestre-sala para examinar o vinho que teria feito, né? Mas ele não fez isso. Ao contrário, ele mandou que se pegasse as talhas e levasse até ele. E elas eram pesadas. Foi bastante gente para pegar aquelas talhas pesadas e levar. E ele ficou parado. Olha que coisa interessante. Aqui era uma coisa. Quando passou por ele, se transformou no vinho novo. Era a mensagem profética para aquele povo, para aquela festa, para os carnais, para os incrédulos, para os bêbados, dizer assim: chegou o vinho novo, Jesus Cristo está se apresentando. E quando beberam, disseram: mas esse vinho é melhor do que o anterior. Claro que era melhor do que o anterior, porque agora o Cristo era o vinho novo que chegava para balançar as estruturas espirituais, religiosas, morais de Israel e se apresentar como Yeshua HaMashiach. Que coisa maravilhosa. A partir daí, ele foi embora cumprir o ministério dele. Então, olha que coisa linda e maravilhosa, como Deus operava na vida dele. A própria mãe reconheceu o dia da partida, o dia que tinha que sair, o dia que ela tinha que deixar de ser mãe dele, para então que ele fosse o salvador dela. Maravilha, poderosa, né? Graças a Deus. Não foi apenas, ela não estava se referindo apenas ao vinho ali que tinha acabado. Ela estava dizendo assim: esse tempo acabou, o tempo do vinho velho, meu filho, acabou, agora é sua vez, você é o vinho novo. Começa a operar, meu filho. Pois é, mulher, tá bom, vou operar, mas você não vai ficar se metendo na minha vida, não, minha mãe. Você é minha mãe até hoje, mas a partir de hoje eu sou o teu salvador, hein? Vamos mudar o nosso relacionamento. Amém? Não foi falta de educação dele, não foi grosseria dele chamá-la de mulher. Ele estava falando agora, se comportando agora como rei. E rei, quando fala com seus súditos, fala dessa maneira. Bem, ele então começou a cumprir seu ministério, começou a sair, pregar, curar, restaurar, ensinar, fazer milagres, ressuscitar mortos, expulsar demônios, foi fazendo tudo que como rei ele poderia fazer. O que as pessoas de Israel, os rabinos não faziam, ele passou a fazer. E olha que ele só tinha 30 anos de idade, era muito novo mesmo. Bem,
Mas ele então foi cumprir seu ministério, ensinar, começou já numa sinagoga, né, ali mesmo em Nazaré, quando ele lê lá o texto de Isaías, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, da liberdade dos cativos, da vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele estava no livro de Isaías, né? Foi um negócio muito interessante, porque a última palavra, a última expressão ele não citou. O dia da vingança do nosso Deus, que está na profecia lá em Isaías, na sinagoga nesse dia, ele não citou essa parte, deixou para depois. Bem, e ele continuou ministrando e se tornou conhecido, foi se tornando cada vez mais conhecido, e curando aqui, curando ali, todo mundo falando dele. As pessoas começaram a persegui-lo, os incrédulos, os rabinos, os religiosos, os saduceus, os fariseus, etc. Todo mundo começou a perseguir, porque aquele jovem com 30 anos começou a dizer para todo mundo que ele era Deus. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, foi o Pai que me enviou, ele é meu Pai. E começou a fazer coisa extraordinária que os rabinos não faziam. Ele curava leprosos, ele curava cegos, ele curava pessoas deficientes, ele ressuscitava mortos, ele tinha autoridade sobre o demônio. O ensino dele, a doutrina dele, foi elogiada até pelos inimigos. Um dia disseram assim: dura esta palavra, quem a poderá suportar? Então, se vocês não querem, paciência. Teve um dia que os discípulos disseram assim: olha, Senhor, o pessoal está dizendo que sua palavra é muito forte, é muito dura, ninguém vai aguentar não, está todo mundo indo embora. E ele, calmamente, tranquilamente: quereis vós, podeis ir também. Aí Pedro disse: não, opa, peraí, Senhor, não fica nervoso não, calma. Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então fica comigo e cala a boca, e vamos tocar o barco para frente. E assim foi. Então, andando por aqui, andando por ali, chegou um dia que ele foi convidado para a casa de um sujeito, de um cidadão, que ele tinha curado de lepra, chamado Simão. Era conhecido na cidade como Simão o leproso. Ele foi curado da lepra, era um cidadão bem posicionado financeiramente, e um dia deu uma festa lá e convidou Jesus Cristo e os apóstolos para tomar uma refeição na casa dele. E ele, naquele tempo era muito costume as pessoas fazerem a festa assim, no quintal, num lugar que as pessoas que passavam na rua olhassem para dentro da sua casa e vissem que tinha alguém importante ali, porque o cidadão dono da casa queria mostrar sinais de prestígio, dizendo que tinha gente importante na sua casa. E os pobres, coitados, passavam, olhavam aquele pessoal comendo, bebendo e tal, e ficavam, coitadinhos, com a pena, vontade de comer também, mas ficavam só de longe olhando. E o Senhor Jesus estava lá sentado, com seus discípulos, com Simão, todo mundo. Talvez até Jesus não estivesse gostando muito da festa, mas estava lá, aceitou um convite, foi lá. E de repente aparece uma mulher, uma prostituta, uma mulher que reconhecidamente era uma prostituta na região. Ela entra por dentro da festa, ela vem com um vaso de nardo, de perfume na mão, pesado, né? Vem com ele na mão e ela entra pela festa e ninguém a repreendeu. Ora, se fosse uma situação natural, normal, teriam expulsado ela dali, teriam repreendido aquela mulher, teriam enxotado ela para fora da festa, mas ninguém falou nada. Eu creio que ninguém falou nada porque, sendo prostituta, devia ter muita gente nessa festa que era cliente dela lá fora. E ficou todo mundo com medo, ninguém toca nela, porque senão ela abre a boca aqui e vai entregar todo mundo. E ela atravessou todo mundo sem ser incomodada. Chegou por trás de Jesus, pegou aquele vaso com nada assim, despejou em cima dele e ungiu a Jesus Cristo. Derramou tudo sobre ele. Depois ela se abaixou com seus cabelos, né? Seus cabelos, normalmente as mulheres usavam peruca naquele tempo, até hoje ainda é um hábito em Israel. E ela tirou então, ela chorando, beijando os pés dele, enxugando os pés dele com o seu cabelo ali, interessante, amando a Jesus Cristo. E na cabeça dela passando uma coisa interessante, que talvez você nunca tenha prestado atenção nisso. Ela estava fazendo isso, né? Jesus já todo ungido, fazendo isso, e Simão tendo um pensamento, ele não abriu a boca para falar, ele só pensou e disse: olha, se ele fosse realmente profeta, ele a reconheceria, saberia que ela é uma prostituta, uma mulher que não vale nada, uma mulher desonrada, e está deixando ela tocar nele. Só que Jesus teve a revelação do pensamento dele. Disse: olha, Simão, deixa eu te falar uma coisa. Quem fica mais alegre? Aquele que tem poucos pecados perdoados ou muitos pecados perdoados? Quem é mais grato a Deus?
Naturalmente, quem tem mais pecados perdoados? Pois é o caso dessa mulher. A gratidão dela é imensa, porque ela pecou muito e sabe que agora vai ser perdoada. Por isso ela está agradecida, por isso ela está dando tudo que tem. Agora presta atenção, Simão. Eu entrei na tua casa. Tu não me deste água para lavar os meus pés. Tu não me deste um beijo. Tu não me cumprimentaste. Não me honraste. Apesar de eu ter te curado, você não fez nada comigo. E esta mulher entra aqui, já me ungiu, já derramou azeite sobre mim, o óleo sobre mim, o perfume sobre mim, e está beijando os meus pés, chorando, chegando nos meus pés, fazendo o que você não fez. E Simão calou a boca. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz no versículo 44 de Lucas 7, 37, no 44, diz assim: e voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas. Lavou, Simão, meus pés com as lágrimas dela, porque tu não deste água para mim, então as lágrimas dela estão lavando os meus pés. E me enxugou com os seus cabelos. Não procurou uma toalha, com os seus cabelos enxugou meus pés. Lavou meus pés com lágrimas, Simão. É muita honra para o rei ter uma mulher que vem da rua, chora seus pés e chorando as lágrimas, lava o pé dele. Isso é só para quem realmente está com o Senhor. Não me deste ósculo, não me deste um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Ah, Simão, devia não ter pensado nada. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela me ungiu os pés com unguento, passou o azeite nos meus pés, me ungiu. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. Presta atenção, irmãos, presta atenção um detalhe. A mulher não pediu perdão a Jesus de nada. A mulher não se dirigiu a ele por enquanto em nada. Mas ele já está falando do perdão dela. Sabe por quê? Uma atitude de honra dessa mulher já tocou no coração de Jesus para perdoá-la. Ela nem foi ali para: Deus me perdoa, eu quero ser perdoada, sou prostituta, eu quero ser perdoada. Não, ela apenas teve uma atitude de adoração, uma atitude de honra, uma atitude de reverência, uma atitude de se prostrar aos pés do rei. Irmão, isso é profundo demais. Isso vai muito além da sua religiosidade, vai muito além da nossa religiosidade. A religião não ensina isso. Isso é coisa do mundo espiritual, isso é coisa do primeiro céu, do segundo céu. Pessoas espirituais vão conseguir entender, ninguém mais entende isso. E vamos lá. Aconteceu um fenômeno aqui nesse caso de honra que eu quero mostrar para vocês, porque as prostitutas, elas tinham o hábito de pegar um vaso e juntar perfume, que era caríssimo, nardo, para a sua aposentadoria, para quando terminasse a vida de prostituição delas, elas pudessem vender e comprar um cantinho, comprar uma casa, comprar um lugar para viver a sua aposentadoria, já que a família não ajudava, não fazia nada. Então, aquele cântaro cheio de nardo representava o futuro dela. As mulheres, as prostitutas, quando ganhavam o seu dinheiro na rua, que chegavam em casa, elas compravam nardo, e quando elas derramavam o nardo dentro do vaso, que ia representar a poupança dela para o futuro, elas choravam. Elas choravam, porque cada bocado, cada porção de nardo que ela deitava naquele vaso era o preço de ter deitado com vários homens numa noite. Era o preço da desonra do seu corpo, que ela estava transformando em honra para o seu futuro. Cada vez que ela comprava um vidro, 1 litro, 2 litros de nardo para derramar ali, ela sabia que aquele preço foi ter enfrentado homens que não a amavam. Homens que ela não amava, mas que queriam o seu corpo, exploravam o seu corpo, era um preço que ela pagava, então ela chorava junto com aquele perfume, as suas lágrimas caíam dentro do perfume desse vaso, representando o futuro dela. Esse cântaro com lágrimas representava também o passado dela, porque as lágrimas representavam a vida que ela não queria ter, que ela não desejava ter, mas que estava tendo por uma questão de necessidade. E o cântaro vazio, se não tivesse nada, era o seu presente. E o seu presente representando que era um presente sem honra. Qual é a honra que tem uma prostituta? Qual é a honra que tem uma prostituta na sociedade? Nenhuma. É como se fosse assim, o mais baixo nível de uma mulher.
Infelizmente, nós não deveríamos pensar dessa forma, mas assim que a sociedade pensa, né? E de repente, essa mulher, quando fez isso com Jesus Cristo, quando derramou o nado sobre ele e ungiu seus pés, na verdade, ela estava entregando a ele o seu futuro, o seu presente e o seu passado. Coisa que eu duvido que você tenha feito. Quando você se converteu, eu acredito que você entregou seu passado a Deus, porque está cheio de probleminha lá, você pediu perdão, Deus perdoou. Jamais me lembrarei dos vossos pecados, das vossas iniquidades. Tá? Então, o passado a gente entrega com a satisfação tremenda para Deus passar a borracha e apagar tudo, né? Amém, glória a Deus. O presente você entrega porque você está vivendo o dia a dia e todo dia você está pedindo coisa a Ele. Mas o futuro, quem é que se converte e diz assim para Deus: Senhor, toma conta do meu futuro agora? Porque o teu futuro você tem planos, só que Deus também tem planos para o teu futuro. Talvez você hoje esteja vivendo numa profissão em que você não escolheu, que você não desejou. Talvez pela tua vontade estivesse em outro lugar. Mas Deus interferiu porque o teu futuro, o meu futuro, o nosso futuro pertence ao Senhor. Esta mulher fez uma coisa interessante. Aproveitou o ensejo que estava na frente dele, entregou a ele o seu cântaro, que representava o futuro. Toma, vou despejar tudo aqui, não tenho mais futuro. Entrego o passado também, porque as minhas lágrimas também estão aqui sobre os teus pés agora. Entrego o meu passado. São lágrimas, não são lágrimas de uma mulher honrada, são lágrimas de uma prostituta. Mas eu estou aqui lavando os teus pés com as minhas lágrimas e enxugando com os meus cabelos. Sabe por quê? Porque em Israel, quando uma mulher se desnudava, tirava a peruca e mostrava a sua face como era, ela só fazia isso quando ela encontrava o homem que ela amava. Ela não costumava fazer isso para qualquer um. As prostitutas, além da peruca, elas botavam um pano no rosto para não serem reconhecidas. E agora está completamente sem nada, sem peruca, sem pano, sem nada. Sabe por quê? Porque ao olhar para Jesus, é como se ela dissesse assim: Senhor Jesus, Tu és o homem da minha vida. Por quê? Porque Tu és o único que vai me amar sem desejar o meu corpo. Tu és o único que vai me amar com amor ágape. Tu és o único que vai me amar sem querer nada de mim. Tu és o único que vai me amar sem ver minha condição de prostituta. Tu és o único que vai me amar sem me rebaixar, sem me humilhar, sem me pisar. Esse é o homem da minha vida. Ser amada sem querer o meu corpo. Eu não quero que o meu corpo seja amado, eu quero que a minha alma, o meu espírito sejam amados por Ti. Tu és o homem perfeito, é o homem desejado, é o desejado das nações. Que coisa maravilhosa. Sua honra eram suas lágrimas ocultas, derramadas na solidão dos seus aposentos, quando ela chegava da rua, porque para a sociedade não tinha valor nenhum. O cântaro vazio representava seu presente, sem lágrimas, o seu perfume indicava o nada, não tinha futuro nem tinha passado. Sem coisa alguma ela só tinha desonra, porque até entre as prostitutas ela era considerada depreciada quando ela não tinha perfume. Porém, no somatório de todas essas coisas, a prostituta tinha sonhos. Aquela prostituta sonhava, e o dia do sonho dela foi encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sonhava. E quando ela encontrou, ela foi perdoada e abençoada, e o Senhor Jesus disse que ela chorando. É uma coisa curiosa, porque vocês sabem que quando Jesus Cristo ressuscitou, as mulheres foram na sepultura para ungir o corpo dele, porque como ele morreu no Shabat, né, não podia ninguém fazer nada naquele dia, né? Houve 2 Shabat, porque ele morreu na Páscoa. A Páscoa era feriado, então era Shabat também. Teve a quinta-feira que não era Shabat, mas não dava tempo de comprar as coisas para sexta-feira. Então na sexta-feira começava o Shabat novamente, 2 Shabats numa semana. Então quando as mulheres foram após o Shabat. E o Shabat em Israel, quando fala que Jesus Cristo ressuscitou nas primeiras horas do primeiro dia da semana, na verdade não é como nós aqui no Ocidente, que contamos as primeiras horas a partir da meia-noite. Em Israel, o Shabat termina às 6 horas da tarde, mais ou menos, no pôr do sol, termina no sábado. Então, quando termina no sábado, 6h30 do sábado, 6h30 da tarde, 18h30, 19 horas, já é domingo. Então, provavelmente, Jesus ressuscitou aí entre 6h30, 7 horas, 8 horas da noite, no máximo, já estava ressuscitado. E as mulheres foram para ungir ele. Só quando chegaram lá para encontrar o corpo dele, para fazer a unção no corpo dele, ele já não estava lá. Então, olha que coisa curiosa. A prostituta ungiu um vivo que estava morto. As mulheres foram ungir um morto que já estava vivo. Que coisa maravilhosa.
Deus sabia que não ia ter tempo para as mulheres ungirem o corpo dele. Então enviou a prostituta que fez a unção. Ele mesmo fala isso quando diz que ela ungiu para a minha morte. Olha que coisa maravilhosa. Quem deu essa revelação a essa prostituta? Da onde veio essa revelação para ela fazer isso? Veio porque, na verdade, o Pai deu a ela. E uma outra coisa curiosa, né? De todos os homens que se deitaram com aquela prostituta e mais o encontro com Jesus Cristo, que não se deitou com ela, é claro, né? Quem deu o maior pagamento para ela, quem mais pagou essa mulher, quem mais deu o maior pagamento, o maior soldo para ela, foi exatamente Jesus Cristo. Ou seja, o homem que não desejou o seu corpo, que não desejou sua vida, que não quis nada dela, lhe deu perdão e vida eterna. Os outros só davam dinheiro. Agora o Mestre Jesus, o Rei Jesus, lhe dá perdão. Nenhum dinheiro do mundo pagaria o perdão daquela mulher. E Jesus a perdoa e lhe dá a vida eterna. Foi o maior prêmio, o maior pagamento que ela recebeu foi dele. Então, disse para ela, disse-lhe, os teus pecados estão perdoados. E disse para a mulher, a tua fé te salvou. Pode ir embora em paz. Ele restaurou a vida daquela mulher. Olha que coisa maravilhosa, da onde Deus... Olha, quando eu vejo essas coisas na Bíblia, eu amo mais o Senhor. O nosso Deus, ele é surpreendente para nós, ele nos surpreende. Ele foi buscar, tinha lá o Simão, tinha várias pessoas importantes daquela festa ali, e ele vai buscar lá uma prostituta para trazer honra para o seu filho. Agora, olha que coisa interessante, a prostituta é uma pessoa desonrada que encontrou com o Senhor da honra, Jesus Cristo, Hamashia. Então, a honra, quando deu de cara com a desonra, que os dois se encontraram, a honra ressuscitou a desonra, a honra restaurou a desonra, a honra curou a desonra, a honra elevou a desonrada, a honra pegou a mulher e botou na condição de salva na presença do Pai Eterno. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, quando você tiver que desenvolver uma amizade, procurar alguém para ser amigo, amiga, procure uma pessoa de honra, porque a pessoa de honra nos edificam e as pessoas de desonra nos destroem. Você pode ver, às vezes, dentro da sua própria igreja, quando você encontra um irmão falando mal de outro irmão, sai fora dele, que ele é pessoa de desonra. A Bíblia diz que ele é abominável diante do Senhor. Essa palavra abominável no hebraico é uma palavra forte. É uma palavra terrível. A palavra abominável no hebraico é vomitável. É vomitável porque Deus rejeita. Então, quando você quiser ver a sua vida espiritual com honra, viva entre as pessoas de honra que vão te edificar. E as pessoas de desonra vão te botar para baixo. Você imagina quantas pessoas hoje estão fora das igrejas porque se aliaram, se ajuntaram, fizeram amizade com gente de desonra. Com gente que fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal de um, fala mal do coral, fala mal do louvor, fala mal. Eles são pessoas desonradas. E o reino não tem pessoas desonradas. Todo reino é reino de honra. Todo reino é reino de honra. Pessoas desonradas não participam do reino. Eles podem estar tentando entrar, mas não conseguem entrar, porque o reino de honra é o reino de luz. É o reino quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O nosso rei, ele é a luz do mundo. Ele vai brilhar sempre intensamente. E onde se brilha intensamente, não tem lugar para as trevas da desonra, para as prisões da desonra. Irmãos, isso é forte, é muito forte mesmo. Eu não estou dando opinião nenhuma aqui não, eu estou falando da Bíblia. Você vai ver que isso é tão forte que até pessoas que não mereciam foram honradas por Deus. Quando Saul estava lá na caverna, Saul estava perseguindo Davi para matá-lo, e um dia Davi surpreendeu ele dentro da caverna, Davi veio por trás com a espada, e quando Davi chegou perto, que ia matá-lo, e tinha todas as razões do mundo para matá-lo, mas de repente, não, ele é rei, e rei tem honra. Ah, mas ele não presta, ele é mau caráter, mas ele é rei, não se pode tocar nele, não se pode falar mal dele. Então ele dizia, ai de mim, Davi dizendo, ai de mim tocar no ungido do Senhor, não me importa qual é o caráter dele, não me importa qual é o comportamento dele, eu sei que a posição profética dele é de rei, e ninguém toca no rei que Deus coloca nessa terra, ninguém, ai daquele que tocar. E Davi então cortou um pedacinho lá da veste dele e foi embora para provar que esteve nas mãos dele.
Quer ver outro caso interessante? Jezabel, que nós consideramos uma endemoniada, oprimida, uma mulher má, terrível, que transformou a cabeça de todo mundo de Israel, perverteu a cabeça de quase 10 milhões de judeus na época, que era a população de Israel. Todo mundo passou a adorar Baal. E Elias teve que ser levantado por Deus para enfrentá-la, né? E enfrentar os profetas de Baal também. Até que chegou o dia da morte dela, quando Elias profetizou que os cães comeriam sua carne, seu corpo. E efetivamente, quando o rei Jeú, Elias não podia matar Jezabel, porque Elias era um profeta, não tinha autoridade no mundo espiritual para matar uma rainha. Mas o rei tinha. Aí o rei Jeú foi lá, chegou no palácio, quem estiver do meu lado, joga ela aí de cima. E os eunucos pegaram, jogaram ela, bateu no chão, o sangue espirrou para todo lado. Aí o rei Jeú, que era um rei também valentão, passou em cima dela com os cavalos, com a carroça, acabou de matar, e entrou no palácio e foi comer. E ele, estando comendo, ele disse assim para os seus auxiliares: pega aquela desgraçada. A minha versão, a minha Bíblia, né, Vida Nova, a minha versão fala exatamente essa palavra. Pega aquela desgraçada, vamos enterrá-la com honras, porque ela é uma rainha. Ora, não prestava, não tinha caráter, pecou contra Deus, pecou contra tudo, mas a posição dela era de rainha, teve que ser enterrada com honras. Os filhos de Rispa, que eu já ministrei aqui, também, quando Davi mandou entregar os gibeonitas para matarem enforcados em cima do monte, Rispa foi atrás: vocês são filhos de rei, vocês têm que ter honra de rei. E realmente a chuva só desceu, a chuva só voltou, a seca só acabou quando Davi reconheceu o seu erro, foi lá e levou a carruagem real, mandou recolher os corpos dele no chão, nem era corpo, só os esqueletos, porque passaram 6 meses com ele jogado no chão ali, a mãe chorando, e dizendo para ele: meus filhos, vocês são reis e serão enterrados como as honras de rei. E realmente, quando Davi botou os esqueletos em cima da carruagem, que o povo começou a gritar: viva os reis, viva os reis. De repente, a mãe dele riu e disse: está vendo, meus filhos? Eu não disse para vocês que vocês, das minhas entranhas, nasceram reis? Deus me disse que vocês são reis, portanto, enquanto tivesse essa honra, eu não sairia daqui. Quando Davi reconheceu e honrou eles como reis, os filhos de Saul, aí a chuva desceu e a terra foi abençoada. Portanto, irmão, não se brinca com honra. Não se brinca. Honra é fundamento do reino de Deus, e o fundamento é feito, foi estruturado por Deus para influenciar a nossa vida. Se você não quer ter uma vida de honra, se você não deseja ser uma vida honrada ou ter uma vida honrada, cai fora da igreja, porque o reino é para quem tem honra, e quem não tem vai ser transformado. Amém? Vamos tocar o barco para frente, que a hora aqui passa ligeira quando eu estou falando. Amém? Vamos acelerar um pouquinho mais. Tem outro episódio. Quando Jesus Cristo foi preso, que foi espancado, que foi colocado na cruz, Pôncio Pilatos mandou escrever assim em cima da cruz: este é Jesus, rei dos judeus. Mandou escrever em 3 idiomas: rei dos judeus. E os judeus rabinos: não pode botar isso não, que ele não é rei coisa nenhuma não. Só que Pôncio Pilatos disse: olha, é o seguinte, o que eu escrevi está escrito, ninguém vai tirar nada aí, vai ficar aí. Olha que coisa interessante. Quando Jesus nasceu, vieram reis de outra nação para reconhecê-lo como rei. Agora, na hora da sua morte, veio um cidadão de fora, um governante de fora. Pôncio Pilatos era romano e também reconhece Jesus como rei. Os próprios irmãos judeus, rabinos, essênios, saduceus, fariseus, os próprios não reconheceram, se recusaram a aceitá-lo como Messias. E de repente os de fora vieram na cara dos judeus, na cara dos rabinos, e o reconheceram como sendo o rei. E realmente foi enterrado como rei. E ao ser colocado lá na sepultura, uma outra coisa curiosa: a sepultura que foi cedida por José de Arimateia, juntamente com a concordância lá e a ajuda de Nicodemos, que também era o principal que tirou o corpo dele da cruz, pela sua influência política, a sepultura também era uma sepultura que havia sido preparada e nunca ninguém havia sido colocado naquela sepultura. Então a sepultura também era virgem. Então Jesus, quando veio, nasceu de uma virgem, e quando morreu, passou por uma sepultura também virgem. Deus o honrou na entrada e Deus o honrou na saída. Oh, que maravilha! Isso aqui é bom demais, né? Isso é coisa poderosa, né? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. É o que diz a palavra, desde agora e para sempre. Então, Jesus foi enterrado, sepultado, 3 dias depois ele ressuscitou e as mulheres aparecem, né? De noite, as primeiras horas do domingo, para tentar ungir, mas ele já estava ressuscitado, glorificado, transformado. Os panos de lençóis estavam jogados ali, estavam dobrados ali na sepultura. Ele já estava com uma roupa glorificada. As mulheres tentaram se aproximar para tocar nele. Ele disse: não se aproximem,
não toquem em mim, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Quando eu sair daqui, quando eu sair desse momento aqui com vocês, a primeira pessoa em quem eu vou tocar, ou quem vai me tocar, é o meu Pai. Eu tenho que me apresentar para Ele e dizer para Ele: Pai, missão 100% cumprida. Fiz tudo o que o Senhor mandou, resolvi tudo certinho. Aí sim, e realmente Jesus foi embora, desapareceu, né? Provavelmente nessa hora ele se apresentou ao Pai, porque no Salmo 24 está escrito lá, quando ele vai chegando, os anjos que não são oniscientes, não sabiam bem o que tinha acontecido, mas de repente vem ele chegando e começam a cantar para os portais: levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, ó portais, deixai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. E começaram a cantar. Jesus chegou aqui na terra com os anjos cantando, e quando voltou para o céu, os anjos também cantaram quando ele chegou lá. É lindo, é maravilhosa a história no mundo espiritual das façanhas e das situações que ocorreram com Jesus Cristo. E depois ele se apresenta no dia seguinte, já para os seus discípulos, onde estavam trancados lá na casa, com as portas fechadas. Provavelmente ele atravessou a parede, ou a porta, seja lá o que for, e soprou neles o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles de quem perdoar os pecados serão perdoados, e aqueles de quem retiver os pecados serão retidos. E deu-lhes poder para fazer isso. Então Jesus nasceu como rei, viveu como rei, morreu como rei, ressuscitou como rei, foi recebido do céu como rei, e quando ele voltar, diz a palavra do Apocalipse, que ele voltará montado no cavalo branco, na sua boca a espada, que na verdade é a palavra, né? Porque Jesus não vai ficar com espadazinha brigando com ninguém aqui na terra, ele vai só abrir a boca e dar ordem e as coisas vão acontecer. E na sua coxa, escrita aqui, ó, sua veste branca, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o Cristo, é o Messias, meu amado irmão, minha amada irmã, que vive com você, que vive comigo. 100% Jesus Cristo através do Espírito Santo. Ele faz morada em nosso coração, somos o templo do Espírito Santo. Não pode ter templo do Espírito Santo em desonra. O templo que abriga, o templo onde mora, o templo onde vive o Espírito de Deus, tem que ser um lugar de honra. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, comece a olhar a sua vida agora, entender a sua vida agora, que a sua vida perante a sua igreja, perante a sua família, perante os amigos incrédulos que você tem, perante seus patrões, por onde você andar, caminhe em honra. Caminhe em honra, porque você está transportando dentro de você o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você está transportando o Senhor da honra. Não seja soberbo, não viva como incrédulo, não pense como incrédulo. Pegue a palavra de Deus e veja o padrão de vida que Deus nos concedeu. O padrão de vida aqui não é um padrão menor, é o contrário, é um padrão maior, é um padrão mais elevado, para que você possa viver realmente apontando, mostrando para o mundo quem é o nosso Pai. É isso que Ele quer, que nós sejamos luz no meio das trevas. É dessa forma que nós temos que entender. Espero que essa palavra tenha entrado em você, tenha entrado no seu coração e possa transformá-lo. Entender que não é apenas aquilo que não é a sua igreja, a sua comunidade religiosa, que é melhor do que aquela, porque é mais organizada do que aquela, porque canta mais do que aquela, porque tem mais louvor do que aquela, porque tem mais dinheiro do que aquela. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus Cristo veio à Terra, Ele não fundou nenhuma religião, nem o cristianismo. Jesus nunca pensou em fundar o cristianismo, nem fundou o cristianismo. O cristianismo foi criado pelos homens, eles que botaram o nome de cristianismo, porque nós somos seguidores de Cristo, então o nome vai ser cristianismo. Não. Ele veio aqui, segundo a palavra, para nos resgatar o seu reino de volta, para Ele tomar o reino e entregar ao Pai, ministrar ao Pai, mostrar ao Pai, e para nos transformar em filhos dele. Quando a Bíblia diz assim, Ele veio para os que eram seus, João capítulo 1, versículo 12, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, e a todos quantos o receberam, você, eu e tantos milhares por aí, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele nos transformou, nos tirou da desonra, nos transportou
do império das trevas para o reino da sua luz. Hoje nós vivemos na luz, e na luz não tem desonra, na luz só tem honra. Se você está vivendo desonra, se você é daqueles que gosta de falar mal de um, falar mal do outro, fofoqueia aqui, fofoqueia ali, conserta a tua vida, endireita a tua vida, aprende a ter caráter de filho de Deus. Fofoqueiro não tem caráter de filho de Deus. As pessoas que murmuram não têm caráter de filho de Deus. As pessoas que vivem honra não falam mal dos seus irmãos, não falam mal da sua liderança, não falam mal dos seus pastores, não criticam ninguém. Eles vivem só para adorar a Deus e na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que esta palavra te dê vida, te dê alegria, te dê força e te dê, sobretudo, a presença do Pai dentro de você. É o que eu peço por você e agradeço em nome de Jesus pela sua atenção, pelo seu tempo comigo aqui, mas que vamos orar porque temos que encerrar, porque está terminando aqui o nosso tempo, amém? Senhor meu Deus, eu oro agora por todas as pessoas que nos ouviram nesta tarde. Pai, eu quero que Teu Espírito Santo faça uma visita a cada um deles, em cada lar, em cada casa, em cada situação, para que eles recebam o toque do Espírito Santo e aprendam que a honra é caminho de vitória e que a desonra é caminho de derrota. Crentes que vivem na desonra são cristãos derrotados, estão sempre na escassez, na prova, na luta, na dificuldade, na tribulação, na depressão, na angústia, na ansiedade, porque eles não sabem trilhar o caminho da honra, o caminho da luz. Mas o Teu Espírito Santo pode orientar, a palavra pode ministrar no coração deles. E eu te peço, meu Pai, que se alguma palavra eu tenho dito nesta transmissão que não te agradou, que te entristeceu, eu te peço perdão agora em público. Eu te peço perdão porque eu quero que os meus lábios sejam ungidos para falar as coisas verdadeiras da Tua palavra. E também, Pai querido, quero aproveitar o ensejo para te dar toda a honra e toda a glória desta palavra. Esta palavra não é minha, esta palavra é Tua, Senhor. Está escrito aqui nas Escrituras, foi de lá que eu tirei para falar, ó Pai querido. Portanto, meu Pai amado, receba toda a honra e toda a glória por essa transmissão em nome de Senhor Jesus. E desça desta tarde, eu profetizo desta tarde, uma bênção sobre cada lar, cada vida, cada pessoa que me ouviu, que vai me ouvir aqui, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado em nome do Rei, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Um beijão para todo mundo, Deus te abençoe poderosamente e receba esta palavra como vindo do coração do Senhor para o teu coração. Meu irmão, seja um irmão de honra, seja uma mulher de honra, em nome do Senhor Jesus. Amém.